Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, que o Senhor sempre estás aqui. Obrigado pela sua presença, pelo seu amor, pela sua bondade para conosco, Pai. Obrigado por tudo, pela sua graça, pelo seu favor. Obrigado pela vida. Obrigado por tudo, Senhor. Simplesmente obrigado. Agradecemos a tua presença, agradecemos o teu amor e a tua bondade na vida de cada um aqui, Pai. Muito obrigado, Pai. Amém. Pode se assentar. Hoje eu vou trazer uma palavra muito importante para a sua vida, como todas são, mas essa aqui é um pouquinho mais especial. Se você entender algumas coisas aqui, você vai ir muito além. O título da mensagem é Seja Cheio do Espírito Santo. Muitas pessoas perguntam: Lucas, como é que é ser cheio do Espírito Santo? Como que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? E aqui vai ter as respostas. Como eu posso esvaziar o Espírito Santo também? Tem isso? Então, se puder colocar para mim Efésios 5:18, que vai ser nosso texto para a gente seguir. Efésios 5:18. Diz assim a palavra: E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui é o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do próprio Deus e Jesus. Ser preenchido. Então o que está falando ali? Não vos embriagueis com o vinho, ou seja, não se encha com o vinho a ponto de você ficar sem sentido, perder a cabeça, mas se encha do Espírito para você ser uma pessoa espiritual. Primeiro ponto, por que ser cheio do Espírito Santo? Porque existe um princípio que se chama princípio do ocupar. Princípio do ocupar. O que é esse princípio de ocupar espaços? Princípio de ocupar espaços. Simples. Nunca vai ter um ambiente totalmente vazio. Não tem um ambiente vazio. Pode ter um ambiente vazio de pessoas, mas pode estar cheio de insetos, pode estar cheio de sujeira, de lixo e por aí vai. A gente nunca vai ficar vazio de nada. Precisamos ser cheios do Espírito para não ser cheios do mundo. Ser cheios do Espírito para não se encher do mundo. O Espírito Santo ocupa o lugar do vinho, que nesse caso representa os desejos da natureza humana, que quer ocupar espaço em nossa vida. Então, todo dia que a gente acorda, já começa um embate da carne contra o Espírito. A carne querendo fazer suas vontades da natureza humana e o Espírito querendo preencher esse espaço, a sua vida, o seu primeiro momento. Por isso que eu falei numa mensagem passada, falei assim: dê a primícia do seu tempo ao Senhor. Dê a primícia, porque você está dando autorização ao Senhor para cuidar da sua vida, cuidar do seu dia. Então, ser cheio do Espírito Santo. A mais ali nós vamos ver que ser cheio do Espírito Santo, porque você é um vaso na mão do oleiro. Se Deus compara você na palavra como um vaso nunca está vazio. E na palavra diz que tem vasos de honra e vasos de desonra. E nós vamos aprofundar um pouco mais aqui. Vaso de honra e vaso de desonra. Diz assim, exemplo, a casa vazia, casa ocupada. Quando você tem uma casa, quando você vai alugar uma casa, você comprou uma casa, alguma coisa assim, você chega na casa, ela está vazia, aparentemente vazia. Só que o que você encontra em uma casa com um ano sem uso? Você encontra muito mato, você encontra muita barata, você encontra teias de aranha. Peraí, então essa casa não está vazia. Essa casa tem coisas vivendo ali, só que não é pessoas, só que tem algo crescendo ali, tem algo vivendo ali. Então esse é o princípio de ocupar espaços. Quando a casa está ocupada, ela tem alguém cuidando de sua aparência, de seu interior, limpando continuamente, tirando os insetos e sujeiras. Agora a casa vazia, qualquer coisa pode entrar nela. Brotos podem crescer com o tempo em azulejos, ratos, aranhas, baratas, formigas, sujeira e etc. se apossam dessa casa. Então não existe, na palavra não existe, ou é quente ou é frio, ou é um ou é outro, ou está cheio do Espírito ou está vazio do Espírito. É isso.
Nossa vida foi feita para sermos cheios do Espírito Santo. Deus nos criou para sermos cheios do Espírito Santo. Pessoas cheias, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Assim como foi Jesus, um homem cheio do Espírito Santo. Uau, é isso? Coloca para mim Lamentações 4:2. Os preciosos filhos de Sião, ou filhos do céu, avaliados a puro ouro, como são agora reputados por vasos de barro, obra das mãos do olheiro. É você e eu. A Bíblia está nos comparando aí com vasos. 2 Timóteo 2:20. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Pode continuar. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Mais um? Pode mais um, 23. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Ou seja, o que ele está falando aqui? Que em uma casa tinha vasos usados para honra, vasos usados para desonra. O que é vasos usados para honra e vasos usados para desonra? Nesse caso que ele está falando. Vaso de flor, um vaso usado para honra, para colocar algo bonito, para enfeitar o lugar. Vaso de incenso, vaso usado para honra, para deixar o quarto, a casa com aromas. Agora, qual que é o vaso de desonra? O vaso que você joga lixos. O vaso que você faz suas necessidades. É isso que está dizendo. Naquela época era assim, era em vasos. E é vaso de honra e desonra. Quem vai decidir como usar esse vaso é o Senhor do vaso, é o dono do vaso. Um pastor, pregando uma pregação sobre vasos, falou assim: irmãos, eles prenderam um narcotraficante que ele tinha literalmente um vaso ali onde ele fazia suas necessidades de ouro puro. Ele estava usando o ouro para desonra. Imagina isso? Usando o ouro para desonra, algo que é para gloriar, para ser bonito como uma joia. Esse traficante usava como desonra no banheiro. Então depende de quem é o Senhor, é a função que vai ser o do barro, do vaso. Antes, no mundo nós éramos usados como vaso de desonra. Como? Roubando, matando, destruindo, bebendo, fazendo bagunça, mentindo. As pessoas olhavam assim e falavam: olha lá o mentiroso. Vaso de desonra. Agora você está em Cristo, e Cristo limpou você, te transformou, te moldou, cuidou de você. Agora você é usado como vaso de honra na mão do olheiro. Deus quer colocar coisas boas. O que Jesus colocou dentro de você? Assim como quando você aceita Jesus, o Espírito Santo dentro de você. Olha que honra. Olha que honra. Jesus não ia colocar qualquer coisa dentro da gente. Isaías 64:8 diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o olheiro, todos nós somos obras de Tuas mãos. Quando estamos vazios do Espírito Santo, tem alguém querendo ocupar lugar. Sempre vai ter alguém querendo ocupar lugar na sua vida. Sempre. Ou as luz ou a trevas. Ou a luz ou a trevas. Eu tinha uns amigos que falavam assim: cara, eu não sou nem crente nem ateu, eu fico no meio ali. Não tem como ser isso. Ou você é de Deus ou você é do maligno. De uma forma ou de outra. É que nem aquela questão do muro, né? Eu estou em cima do muro. Aí tem a história que fala assim: tinha uma pessoa em cima do muro, e de um lado demônios, do outro lado anjos, e os anjos gritavam para essa pessoa falando: desce do muro, vem para o nosso lado, desce do muro, vem para o nosso lado. E os anjos fazendo mó propaganda, mó marketing, ele: não, vem para cá, vem para cá. E os demônios quietos do outro lado. Aí essa pessoa que estava em cima do muro, ele falou assim: por que vocês estão quietos e os anjos estão lá gritando para mim ir para o lado deles?
Aí Satanás simplesmente diz assim: porque o muro é meu. Você já está no lugar que eu quero que você esteja. O muro é meu. E por isso que os anjos ficam chamando, por isso que os pastores ficam pregando de domingo a domingo, para que você decida para o lado certo, para que você venha ser cheio do Espírito Santo, amém? Efésios 4:27, coloca para mim, vamos ler até o 32, tá? Não deis lugar ao diabo, ponto. Isso aqui fala muita coisa. Você está falando que não é para dar lugar para o diabo? Tem como você dar lugar para o diabo, para ele ocupar na sua vida. Continua. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Então o que ele está falando assim, não dê lugar ao diabo, ele quer um lugar na sua vida, ele quer um lugar nesse vaso, ele quer voltar para a casa que era dele, já foi dele uma vez, ele quer ocupar aquilo ali, ele é possador, ele é ladrão. Então não deis lugar. O que é não dar lugar? Não brinque com o pecado, não brinque com aquilo que matou seu irmão na cruz, não brinque, Jesus é teu irmão. Não brinque com aquilo que te prejudicou no passado. Não fique em cima do muro, decida. Área vazia pode ter outros donos. Lucas 11:24. Estou fazendo tudo um contexto aqui, armando a continha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habita ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então, Deus te tirou das trevas, Deus te tirou disso, te limpou, você foi salvo, lavado no sangue do Espírito Santo. Só que aqueles caras que agiam na sua vida, eles ficam de olho em você. É isso que está dizendo. Eles ficam de olho, legal ali, a vida do irmão ali, agora está tudo limpinho, né? Tudo lavadinho, vou ficar de olho nele. Aí ele espera você dar lugar, ele já entra. Só que aí ele entra com uma galera agora. Fala assim, não, agora a gente vai afundar ele mesmo. Então é por isso que você vê pessoas que de tempos em tempos ela cai naquele mesmo problema do começo, de quando ela era nova convertida ou antes de se converter, de tempos em tempos, porque esses caras ficam de olho nela. Eles saíram, só que eles ficam de olho. Aí eles ficam assim, será que ele vai dar lugar? Será que ele vai dar lugar? Será que ele vai voltar a andar com aquela galerinha? Será que ele vai voltar a fazer coisa errada? É isso que eles ficam olhando, eles ficam te observando. O mundo espiritual te observa, irmão, tanto para o bem, tanto para o mal. Para o mal, para entrar de novo e fazer uma bagunça. O bem, para a proteção e para as bênçãos do Senhor chegarem até você. Então eles ficam de olho em você, em mim. E eles querem fazer um estrago quando eles voltar. Então é aquela questão de ciclos que a pessoa fica rodando. Passou 1 ano, a pessoa está tranquila. Passou 2 anos, passou 3 anos, ela cai naquele mesmo problema. Aí depois ela sai daquele problema, aí continua 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela cai de novo naquele problema. É esses camaradas aí, vamos dizer assim, esses bichos aí. Quando estamos vazios do Espírito Santo, tem alguém querendo ocupar esse lugar vazio. Casa vazia está à disposição de ladrões e invasores. Ou estamos cheios do Espírito ou cheios do mundo. Sempre vai ocupar o lugar, sempre vai ter alguém para ocupar o lugar. Que seja nosso Pai Celestial, que seja o Espírito Santo que preencha esse lugar em nossas vidas, que seja Ele.
Sempre alguém vai ocupar o lugar vazio. Na palavra só tem 2 caminhos, um verdadeiro e um falso. Só tem Deus e seu reino e Satanás com o mundo. É quente ou frio, não tem meio termo quando eu falei. A palavra diz: é quente ou é frio, morno vomito, diz Deus. Então, é quente ou frio, ou você está com ele, ou você está contra ele. Realmente, irmão, tem um ditado que está certo: mente vazia é oficina do diabo. É literal, está explicando ali. Então não é só questão de sentimentos, é questão da sua mente. O que você está pensando durante o dia? Você está deixando sua mente turva? Sua mente aquém de espíritos malignos? Sua mente aquém de ideias erradas? Ou você está deixando a sua mente sujeita à palavra de Deus? Por isso na Bíblia nos fala para meditarmos na palavra de dia e de noite, e também para guardarmos a palavra no nosso coração, para não pecar contra Deus. Quando nossa vida está cheia do Espírito, seu propósito está se cumprindo. Quando nós estamos com a vida cheia do Espírito Santo, significa que o propósito dele em nossas vidas está se cumprindo. Porque é ele que direciona nossas vidas. Quando uma casa está ocupada, o propósito dela está se cumprindo. Por quê? Fizeram para pessoas morar, fizeram para as pessoas não tomar chuva, para as pessoas terem conforto, para as pessoas dormirem, para as pessoas se divertirem, comerem lá dentro. Um teto, tem um propósito. A casa, assim é eu e você. O propósito fomos sermos templos do Espírito Santo, e que Ele habite dentro de nós, de forma extraordinária. O Espírito Santo preenche na nossa vida. O propósito, quando Ele preenche nossa vida, o propósito está se cumprindo. Às vezes a nossa área emocional está cheia, mas a conjugal está vazia. Às vezes nossa área econômica está cheia, mas a nossa área emocional está vazia. Não. Assim como uma casa tem vários cômodos, o Espírito Santo só vai encher até onde a gente der liberdade para Ele encher. Ele não é ladrão, Ele não chega chutando a porta. Ele vai falar assim: Lucas, eu posso entrar na sua área econômica agora? Pode, Senhor. Tá, aplique os princípios da palavra. Eu estou entrando. Posso entrar nas suas emoções? Pode. Aplique a palavra, perdoe, esqueça o passado. Estou entrando. E por aí vai. Posso entrar no seu casamento? Cuide da sua esposa. Como Cristo amou a igreja. Ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Estou entrando. E vou encher esse lugar. Comece a abrir as portas, irmão, da sua vida para o Espírito Santo e enchendo os cômodos, para que você seja extremamente e totalmente cheio do Espírito Santo de Deus. Quando o nosso coração está cheio da palavra e do Espírito, o propósito está se cumprindo em nossas vidas. Quando uma área em nossa vida é cheia pelo Espírito, essa área se torna uma área útil. Uma área útil a Deus. Eu permiti que o Espírito Santo enchesse minha área econômica. Uau! Agora ele está sendo útil, porque eu vou prosperar muito, abundar na vida de outras pessoas, eu vou gerar empregos, eu vou ajudar, eu vou dizimar, eu vou ofertar e vou ajudar o reino. Pronto, esse é o propósito na sua área econômica. Na minha área conjugal, eu estou amando minha esposa está cada vez em fé, meu esposo está cada vez em fé, mais firme na fé. Pronto, o propósito está se cumprindo. Você quer que um casamento dê certo? Permita que o Espírito Santo encha seu casamento. Quer que suas emoções sejam curadas? Permita que o Espírito Santo encha suas emoções. Quando um cristão é cheio do Espírito Santo, ele é útil para a sua família, para a sua igreja e para a sua empresa. Ele expande, ele preenche, o rio do Espírito sai dele e preenche os lugares onde está vazio, com a presença. Atos 13:52 diz assim: E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo enche, há alegria, há saúde, há o poder de Deus. Aonde o Espírito Santo enche, há saúde, há alegria e há o poder de Deus. Pode bater palma, irmão, dá glória a Deus. Aleluia. Segundo ponto. Quem é cheio do Espírito, vive pelo Espírito. Temos que seguir o que a palavra diz. O que a palavra diz a respeito disso?
O que a palavra diz em relação à economia? O que a palavra diz em relação à minha empresa? O que a palavra diz em relação a meus dons que Deus me deu? O que a palavra diz em relação ao meu esposo, minha esposa, meu filho? E por aí vai. Quem é cheio do Espírito Santo controla sua língua. Isso é muito importante. Provérbios 18, 21 diz assim, por que é importante? Você vai ver agora. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Irmão, para Deus colocar o Espírito Santo em alguém e inspirar essa pessoa a escrever isso, é porque é muito importante. Por que é muito importante? Porque Deus deu poder criativo para nós também, através do Espírito Santo. O poder de criar coisas, assim como Ele criou o mundo pela palavra. Então você pode criar um futuro seu pela palavra, ou um abismo para você pela sua palavra. Por isso que fala, cuidado que o poder da vida e da morte está na sua língua. Então devemos declarar palavras de vida e não de morte. Aí Lucas, mas estou vendo morte. Tá, declare que nem no vale de ossos secos, declaro vida nesses ossos. Ah, mas a minha empresa está morrendo, está falindo. Declare abundância nessa empresa. Declare multiplicação nessa empresa. Você tem o poder. Deus te deu o poder através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo é grato, pois sabe de onde foi tirado, e onde foi colocado, e onde será colocado por Deus. Deus tem planos de paz e não de guerra. Eu disse na oração dos empresários, Deus não tem plano para que sua empresa seja uma empresa de esquina. Pode ser hoje, mas o plano de Deus é que sua empresa seja uma multinacional. Deus pensa infinitamente mais do que nós pensamos, podemos pensar ou imaginar. Quem é cheio do Espírito Santo obedece a sua palavra. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. O que estava acontecendo aqui? O rei Saul, ele quis sacrificar ao Senhor, ele desobedeceu a palavra do Senhor, que era para matar tudo do exército inimigo, e ele pegou os espólios, pegou alguns bois, algumas vacas, alguns carneiros, e ele falou, não Samuel, o profeta Samuel, eu vou sacrificar isso aqui, e sacrificou. Só que naquela época não podia, era cada um no seu quadrado, o rei não poderia sacrificar, era o sacerdote. Aí Samuel falou assim, não é melhor obedecer do que você sacrificar? E foi naquele dia que Saul perdeu o reinado, porque ele desobedeceu a Deus. Então, irmão, obedecer a palavra é melhor do que sacrificar. Obedecer a palavra é melhor do que obedecer o mundo e viver por suas consequências. Eu falei na mensagem passada, não precisa esperar o bicho pegar fogo, vamos dizer assim, né? Para você vir e querer praticar a palavra, obedeça primeiro, aí você não precisa sacrificar, se você obedecer. Você não precisa colher consequências do que você obedeceu, porque você obedeceu, você não desobedeceu. Então obedecer é melhor que sacrificar. Efésios 5,15 diz assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças continuamente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Deus. Então ele está falando assim, tenham cuidado para não levar a sua vida como as pessoas levam no mundo, com a sabedoria do mundo. Porque a sabedoria do mundo não é nada para Deus. Tanto é que Paulo era o filósofo dos filósofos, vamos dizer assim, o estudado dos estudados, PhD em tudo. E ele falou assim, tudo isso aí eu considero esterco para aprender o que Deus tem para mim, para viver o que Deus tem para mim, para viver o meu propósito. Então, peraí, qual que é mais importante?
O eterno ou o material? É o eterno. É o eterno. Se você domina o eterno, se você é cheio do Espírito Santo, você controla o que não se vê através do Espírito. Então, quando você chegar na sua empresa que é material, você vai ter o domínio daquele material. Você vai poder falar assim: eu declaro que vai produzir 100 por 1 esse mês. Vai produzir, porque é o espiritual que toca o material. Nós somos influenciados, nós temos que ter muito cuidado, porque nós somos influenciados pelo meio em que vivemos. Mas como podemos viver em um ambiente que nos influencia negativamente todo dia? Você pode se perguntar: como que eu vivo num ambiente desse? Às vezes a pessoa vai para o trabalho e tem aquele sonzão, aquelas músicas falando coisas erradas, ou as pessoas falando besteiras o dia inteiro. Como é que você se torna diferente? Você tem que limpar o ambiente de trevas. Você tem que limpar o seu ambiente de trevas. Eu uma vez fui trabalhar numa fábrica e as pessoas que trabalhavam no meu setor falavam muita besteira, muita coisa. Eu falei assim: Jesus. E daqui a pouco eu percebi que eu já estava pegando aquilo daquelas pessoas. Eu falei: peraí, tem algo errado. Eu estou sendo influenciado. Mas Jesus falou que eu sou luz. Eu tenho que influenciar. Então eu vou parar. E o que eu comecei a fazer? Comecei a ouvir louvores, botar o celular com louvores. Comecei a recitar salmos enquanto eu trabalhava. Comecei a falar em línguas enquanto eu trabalhava. Estava mexendo nos produtos, estava falando em línguas, estava agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor por esse emprego, obrigado pelo próximo emprego, obrigado, Senhor, por isso, obrigado, Senhor, por aquilo, e obrigado. E quando não tinha nada que orar em português, em línguas, ficava o dia inteiro orando em línguas. E aí eu percebi que as pessoas começaram a mudar. Elas pararam de falar besteiras, começaram a parar, e começaram a perguntar: Lucas, o que você faz? Eu falei: eu trabalho na igreja, eu sou auxiliar administrativo, também trabalho na internet. Você é diferente, né? Você é crente? Eu falei: eu sou crente, sou crente. Eu vejo que você fica quieto ali. Eu falei: é isso. Pronto, a pessoa começou a perceber. Eu não comecei a deixar de ser influenciado para influenciar. E aí algumas pessoas até abriram oportunidade, e eu falei de Deus para elas, falei de Jesus para essas pessoas. Então comecei a influenciar, ou seja, eu limpei meu ambiente. Ai, Lucas, mas você quer que eu pare a música da empresa? Não, você tem que ser o metro quadrado, irmão. Nesse metro quadrado ninguém mexe, é seu. Ah, mas eu estou ouvindo. Tá, mas você pode falar. Você pode sussurrar baixinho, você pode falar na sua mente, ó. E eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso e imagino. Uau, pensa nisso, começa a meditar nos versículos no ambiente de trabalho. Se você trabalhava num lugar que não trabalhei já, você vai limpando o seu ambiente com louvores, tirando as trevas. É como se você estivesse naquele lugar lá, tirando uns brotos, passando inseticida nos insetos, limpando o ambiente. Daqui a pouco todos percebem que você é diferente, que você está brilhando, que você é a luz naquele lugar. E quando precisou eu de sair daquele lugar, eu saí com glória, em nome de Jesus, por Jesus. Eles viram quem estava dentro de mim. Medite, declare, limpe o ambiente. Se o que vemos, ouvimos e falamos nos influencia positiva e negativamente, nossa balança tem que sempre pender para o Espírito. Nossa balança tem que sempre pender para o Espírito, pois agora você vive pelo Espírito, na direção do Espírito. Temos que fazer uma autoanálise. Espera aí, eu tenho falado mais palavras de vida ou de morte? E você fala: de morte. Então eu tenho que mudar isso. Mesmo vendo situações horríveis, mesmo vendo a morte, eu tenho que declarar vida naqueles ossos secos. Você está falando mais, eu estou falando mais palavras de bênção ou de maldição? De maldição, então eu declaro bênção neste lugar. De alegria ou de tristeza? De tristeza, então eu declaro: a alegria do Senhor é a minha força. O espírito alegre formoseia ao rosto. De abundância ou de escassez? De escassez, declara abundância, porque Jesus, sendo rico, se fez pobre para que em tudo nós sejamos enriquecidos. Depois de avaliar isso, você vai saber exatamente por que das coisas estarem indo bem ou ruim em sua vida. Então você fez uma autoanálise do seu dia. Chega no final do dia e fala assim: peraí,
as coisas estão indo ruim, mas eu estou falando mais bênçãos ou maldições? Morte ou vida? Eu estou falando mais o lado errado. Então comece a se policiar, a mudar o ambiente, a colocar palavras de vida no seu dia, colocar vocabulário de vida no seu dia. Eu só ouço notícia ruim, eu coloco na televisão só notícia ruim. Então troca o noticiário por uma mensagem. Você vai ouvir palavras de vida agora. Todo dia você vai ligar a televisão, vai ouvir palavras de vida. E por aí vai. Irmãos, se o mundo foi criado pelo poder da palavra de Deus, e Ele nos deu esse mesmo poder criador através do Espírito Santo, o que você fala, você cria. E o que você cria, você vive. Olha só a importância disso. O que você fala, você cria. E o que você cria, você vive. Nós vivemos hoje a consequência do que a nossa língua falou há alguns dias, há algumas semanas, há alguns meses e há alguns anos. Você é resultado exatamente do que você declarou de você mesmo. As pessoas ficam, meu Deus, mas como assim? Às vezes brincando você falou assim, é que eu sou burro mesmo. E aí as coisas começam a dar errado para você e você não sabe por quê. Você mesmo declarou sobre sua vida. Você mesmo declarou. Então agora o que você faz? Espírito Santo, declarei tanta coisa ruim na minha vida. Você pega, ora requerendo tudo isso. Eu requero toda a palavra ignorante que eu falei de mim mesmo, que eu falei da minha empresa, que eu falei que isso, daquilo. Eu anulo agora em nome de Jesus. E agora eu declaro vida. Eu sou uma pessoa sábia, inteligente. A minha empresa é próspera. A minha empresa paga as contas no dia. Eu pago as contas no dia e por aí vai. Declare. Você está criando a sua realidade. Efésios 5:8 diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. É isso que está dizendo a palavra. Aprendam a discernir. O que é discernir? A ver o que é agradável ao Senhor. Espera aí, Deus gosta disso? Não, não é legal. Então não vou assistir o que o meu pai não gosta. Eu não vou assistir o que o meu amigo Espírito Santo não gosta. É o que eu faço. Eu quero assistir um filme, eu comecei a fazer isso. Eu quero assistir um filme, eu coloco o filme lá. Peço, Espírito Santo, esse filme aí está legal? Aí daqui a pouco sinto, não está legal, tiro. Aí eu coloco outro filme, está legal? Aí eu sinto aquela paz. Tá legal, então vou assistir. Esses dias eu fui assistir um filme muito inocente, uma série muito inocente, aí veio uns insetos lá em casa. Depois que eu assisti o filme, eu falei, rapaz, acho que não era tão inocente assim, né? Aí eu precisei orar e expulsar tudo lá de casa. Inseto quer dizer espírito maligno, nesse caso que eu estou falando. Então temos que aprender a discernir o que vem do nosso Pai, o que o Espírito Santo quer assistir, o que o Espírito Santo permite você assistir e o que Ele não permite assistir. Se foi comprado por um alto preço, lembre. Quando estamos cheios do Espírito Santo, as coisas das trevas não têm mais poder sobre nós. Eles perdem autoridade sobre nossas vidas. Ele não é mais o dono de você, desse vaso. Agora esse vaso tem outro dono, e esse outro dono quer usar vaso de honra. Vaso para honra. Mateus 5,14 diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Irmão, o que está falando a palavra? Se você é a luz do mundo, você não vai ficar escondido. Porque se você é a luz do mundo, e você não pode ficar escondido, que nem diz aqui em Mateus, significa que o mundo está em trevas. Então, acende uma luz no meio das trevas, vai mudar o ambiente. Então significa que aonde você vai, você muda o ambiente pelo Espírito Santo de Deus. Lucas, mas você quer que eu comece a evangelizar? Não, irmão, não é isso, calma. A sua vida é um evangelismo. A sua vida é um evangelismo. Essa luz que está aqui no teto, está falando alguma coisa? Não, ela está mudando o ambiente. Então mudar o ambiente é mais importante do que falar. Aquele versículo que eu li, aquele que rouba não rouba mais. Qual que é mais importante? Uma pessoa falar assim, eu não roubo mais?
Ou um irmão vê que você teve a oportunidade de roubar e saber que você já foi ladrão um dia, vamos dizer assim, esse exemplo, e que você não roubou mais, ele vai ficar mais impactado vendo que você mudou, vendo as suas atitudes, que as suas atitudes mudaram, do que você falando. Então, você precisa só ser luz. Então todo mundo no seu trabalho fala besteira, fala as coisas, você não. Você fala vida. Todo mundo ao teu redor fala morte, fala desgraça, fala escassez, você fala abundância, paz e alegria. Isso é ser luz, é você mudar. A palavra diz que Jesus ia passando pelos vilarejos e as pessoas iam seguindo ele. Não falou que Jesus ia gritando pelos vilarejos e as pessoas ouvindo e iam atrás de Jesus. Não, Jesus ia passando. Quando a luz passa, ela já chama atenção, mesmo sem soltar uma palavra. Quem é cheio do Espírito Santo brilha muito nesse mundo. Brilha muito. Você com suas atitudes, você com a sua linguagem corporal fala mais do que sua língua. É um testemunho muito grande. Irmãos, ser cheio é ser luz no mundo. Ser cheio do Espírito Santo é ser luz no mundo. Não se tornar trevas igual ao mundo. Quando nós precisamos ou começamos a agir como filhos do mundo para ganhar o mundo, a gente não está cheio do Espírito Santo nem nada. Como assim? Uma luz precisa se apagar para convencer as trevas? Isso não existe. Não. A luz é luz porque ela é diferente. A luz não precisa vestir uma roupinha de trevas e falar assim, eu vou lá ganhar os irmãos que estão nas trevas. Não, eles já estão nas trevas, você só vai ser mais um. Você precisa continuar sendo luz, continuar aceso, continuar cheio do Espírito Santo. É isso que é a palavra. Nunca vi Jesus se vestindo de fariseu e começando a falar as coisas para ganhar os fariseus. Não, Jesus era Jesus. Jesus era a luz do mundo. E assim ele ganhou multidões, até hoje. Temos que parar de sermos viúvas do mundo. O mundo não tem nada para nos oferecer. Tanto é que ele vai ser queimado um dia. Nós temos que parar de ser viúvas do mundo. O mundo era isso, mas aquilo lá, mas eu vou num showzinho ali. Não, irmão, esquece aí. Esse mundo vai passar. Céus e terras passarão. As palavras do Senhor e seu reino não vão passar. Você é do reino, você é do alto. Você não é de baixo. Ou você é cristão ou mundano. Não tem como você trazer o mundo para dentro da igreja, para a sua casa. Se nos igualarmos ao mundo, somos do mundo. Simples. Temos que parar de olhar para o mundo que é perecível, que tem data de validade, e começarmos a olhar para o reino de Deus que é eterno. Sempre olhando para o alvo. O que minha empresa faz? Nossa, minha empresa leva a Cristo. Minha empresa leva ao reino, a visão é o reino. Porque eu tiro foto das pessoas, para as pessoas ficarem impressionadas e falar assim, agradecer a Deus pela vida da Fátima. Deus, muito obrigado, as fotos ficaram perfeitas. Uau! Isso está demonstrando o reino. Isso está demonstrando a luz. É isso, no seu dia a dia, você está sendo luz. Você está mostrando o reino. A igreja não tem que se adaptar ao mundo, mas quem vier do mundo tem que se transformar pela luz da igreja. Tem que se transformar. 1 João 2,15 diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. O que é isso? Tem feito anticristo. Eles têm pegado a palavra de Deus invertida e falado assim, você pode fazer tudo, irmão, é isso. Já é traduzido. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, diz Paulo. Então pronto.
por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, esses anticristos saíram do meio do povo, de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós, e vos tendes a unção do Espírito, e sabeis todas essas coisas. Olha a importância de você ser do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Aqui está dizendo que quem é cheio do Espírito Santo não cai em ladainha de ninguém, não cai em ladainha de anticristo, de falso profeta, não cai nessas mensagens loucas aí que você vê por aí, irmão, na internet. Misericórdia. Tem pessoa até falando que ou você é de Jesus ou é da Bíblia, ou você lê a Bíblia ou de Jesus. O que é isso? O que está acontecendo? Como não receber as influências das trevas estando cheios do Espírito Santo? Agora vem as dicas. Andando na agenda do Espírito Santo, andando em verdade e em espírito. Espera aí, viu uma pessoa falar uma coisa para mim, é verdade isso? Tá bom, tchau. Simples. É verdade isso? É. Comprova. Aqui. Então tá bom. Certinho. Não fique andando por suposições, ande por verdades. É a verdade? E essa verdade é a do Espírito? Beleza. Não é? Então, irmão, deixa para lá, que é coisa do mundo, é perecível. Não amando o mundo, nem o que há nele, cuidando com o que vemos, ouvimos e falamos. João 16:13 diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Vos anunciará o que há de vir. Qual que é a importância de sermos cheios do Espírito Santo? Você vai ser avisado do que há de vir. Eu não sei se eu dei o testemunho que aconteceu em 2004, no tsunami, se não me engano, lá na Filipinas, que o Espírito Santo simplesmente avisou a igreja o que há de vir. Teve um tsunami em 2004, e o povo queria fazer uma cantata de Natal na cidadezinha, no vilarejo deles. E as pessoas eram muito céticas e adoravam outros deuses e não deixaram eles. E falaram: vai lá para o monte. Ou seja, suma da cidade, vai lá para o monte. O Espírito Santo usou essas pessoas para salvar os deles. E quando essas pessoas foram para o monte, elas oraram, passaram um dia no monte. Quando elas desceram, elas ficaram sabendo que teve um tsunami, e que varreu a cidade inteira, o vilarejo inteiro. E eles falaram assim: o que vocês estavam fazendo lá? Nós estávamos adorando a Deus. Então, aquele que anda pelo Espírito, aquele que é cheio pelo Espírito, sabe o que há de vir. Estamos pregando, Jesus está às portas, e as pessoas ficam assim: será que a gente vai passar pela tribulação? Não vai passar? Como é que vai ser? Irmão, acalme o seu coração. Você está cheio do Espírito, você está cheio do Espírito, acalme o seu coração. Um casamento, a noiva chega como? Feia, desarrumada, quebrada, apanhada? Não, ela chega perfeita. A igreja vai subir para se casar com o noivo, então ela não vai passar pela tribulação. Simples assim, ela não vai passar. Lucas, mas como que eu vou saber? Porque você é cheio do Espírito Santo e Ele vai te avisar. É assim que vai funcionar. Ele vai te avisar. O Espírito Santo vai avisar quem é cheio do Espírito Santo. Está chegando. O teu irmão mais velho está chegando. Está vindo para te buscar. Vocês já vão subir. E aí nós vamos estar vestidos, adornados e preparados. É isso. Então quem é cheio do Espírito Santo sabe o que há de vir. Agora coloca no seu dia. Você vai saber o que há de vir na sua empresa. Por exemplo, uma pessoa me falou assim: cara, antigamente a gente não via tantos carros bonitos em Umuarama, né? Antes da pandemia, não via tantos carrões e tal. E depois da pandemia a gente começou a ver muitos carrões. Eu falei: simples, as pessoas prosperaram na pandemia. É fato. Quem prosperou? Quem teve um insight, quem ouviu. Então não significa, não é o tempo que está ruim que vai impedir sua empresa de prosperar. É o quanto você está cheio e ouvindo o Espírito Santo que vai decidir isso. Você não é deste mundo. Então se você ouve do Espírito Santo, você ganha um trailer.
É um trailer do filme que você vai viver na sua empresa. É um trailer do filme que você vai viver na sua família. É uns pedacinhos, já mostra até onde vai chegar, olha só. É um trailer do filme. Agora eu estou ansioso, Senhor. Agora você vai ter que viver esse filme que Deus tem para você. O Espírito Santo há de vos anunciar o que há de vir. Quando estamos cheios do Espírito Santo, tudo que não é verdade começa a incomodar. Tudo que não é verdade começa a incomodar. Tudo que o mundo oferece começa a ficar sem graça. Fala, amanhã me chamaram para o joguinho, não quero mais ir, não estou sentindo mais ir. Começa a incomodar o que não é do Espírito Santo. Se é dele, vai ter paz. Se é dele, vai ficar tranquilo. O meu amigo que chamou para ir lá viajar, não sei, o Espírito Santo vai começar a te incomodar. Coloca um filme, o Espírito Santo já, não, eu não quero assistir isso, Lucas. Tá bom, não vamos assistir então. É isso. Ele começa a te incomodar. O que o mundo oferece começa a ficar sem graça, pois afinal a verdade está em você agora. Você já está alimentado com a palavra. Somos guiados em toda a verdade. E o que era mentira sai de nossas vidas. O que era mentira sai de nossas vidas. Tudo, até pessoas, irmão. Se a pessoa estava vestindo uma máscara para estar perto de você, pode ficar tranquilo que o Espírito Santo vai tirar ela dali daqui a pouco. É isso. Você está varrendo. O Espírito Santo está cheio dentro de você. Romanos 10, 8. E já estou terminando. Romanos 10, 8 diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Esse versículo liga com o joio e o trigo. Ninguém vai te confundir com o joio, irmão, se você é cheio do Espírito Santo. Por quê? Você dá fruto. O joio não dá fruto. O destino do trigo é a glória com Deus. O destino do joio é o fogo. Então, as pessoas não vão te confundir mais. Era aquele, o Zezinho. Não, é o Cleobis, filho de Deus. É a Késia, é o Alex, é a Mônica, é a Karina, é o Mateus. Entendeu? Deus nunca chamou ninguém para ser apagado. Deus nunca chamou ninguém para viver como escravo. Lucas, mas e José? Não, a escravidão era só uma passagem na vida de José, que preparou ele para o governo. Deus sempre te chama para governar. Aonde você estiver, com o que você estiver, Deus te chama para transbordar o Espírito Santo. Colossenses 3,16 diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Quem é cheio do Espírito, canta pelo Espírito, vive pelo Espírito, ergue a mão, adora pelo Espírito, louva, abre a Bíblia, lê pelo Espírito. Quem é do Espírito, vive pelo Espírito. Quem é cheio do Espírito Santo já tem as armas que precisa para vencer as prisões do mundo. Você já tem a solução da sua empresa, você já tem a solução da sua família dentro de você. Quem é cheio do Espírito Santo? Atos 16, 25, 26 diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, o que liga com Colossenses 3,16, que é para nós cantarmos, salmodiarmos e agradecermos a Deus. Quando você chega na sua empresa, você canta, louva e agradece a Deus, olha o que acontece. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Quando você chega na sua casa, quando você chega na sua empresa, você começa a louvar, a adorar e salmodiar a Deus, o Espírito Santo invade aquele lugar, e tudo que está prendendo
é derrubado na hora, porque o Espírito Santo, ele é livre. Ele é um espírito livre. O Espírito Santo não vai ficar preso por nada, ele vai ser solto. Quando você coloca ele dentro de uma caixa, nossa, a minha empresa está tão escura, está tão apertada, está tão sobrecarregada. Você começa a cantar, salmodiar, o Espírito Santo vem mover e explode tudo que estava impedindo a sua empresa de crescer. Tudo que estava impedindo a sua família de ser salva. Tudo que estava impedindo a sua saúde de melhorar. Comece a louvar, comece a agradecer, porque você é cheio do Espírito. Quando se está cheio, até seu louvor quebra prisões. Nada resiste um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo que ora e adora. Pois quem ora e adora a Deus em espírito e em verdade, manifesta o Espírito Santo. E o Espírito Santo é livre. Ele não vai ficar preso em cadeias do maligno, em cadeias das trevas. Ele vai arrebentar tudo e vai libertar. É que nem Daniel na cova dos leões. O espírito não é devorado, irmão. O espírito não tem como o leão morder espírito. Não tem como fogo queimar espírito, é o que eu falei na outra mensagem. Vai queimar o quê? As cordas que amarram o teu negócio, as cordas que amarram a sua vida. Mas você não. Conclusão. Se quiser ouvir o mistério da música, do louvor, pode vir. Por que ser cheio do Espírito Santo? Por que ser cheio do Espírito Santo? Para não dar lugar ao diabo. Para não dar lugar ao diabo. Para não ser cheio do mundo. Você tem que se encher de algo que seja do Espírito. Para que não seja cheio do mundo, das trevas e do maligno. Lembre, casa vazia, cômodo vazio, enche de bicho e sujeira. Coloque isso na mente. Quem é cheio do Espírito, vive pelo Espírito, fala, ouve, vê e anda pelo Espírito. Quem anda pelo Espírito não se empolga com o que o mundo tem a oferecer, pois ela já está cheia do Espírito. Não se empolga com o mundo perecível, mas com o reino eterno. Quem é cheio do Espírito, fala palavras de vida e não de morte, de alegria e não de tristeza, de paz e não de guerra, de abundância e não de escassez. Quem é cheio do Espírito Santo vive pelo Espírito, canta pelo Espírito, adora e agradece pelo Espírito Santo. E quem adora, manifesta o Espírito, e aonde o Espírito de Deus está, se manifesta a liberdade, a alegria e o favor do Senhor naquele ambiente. Amém? Se coloquem de pé, vamos orar, logo após estamos encerrados, amém? Feche os olhos, repita comigo essa oração e diz assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus que nasceu da Virgem Maria, cresceu, morreu numa cruz como homem para me salvar, foi ao inferno, venceu a morte, ressuscitou para nos fazer reinar. E a esse Cristo Jesus eu entrego a minha vida hoje e para sempre. Amém. Pai, muito obrigado pela vida dos irmãos, das irmãs que estão aqui, Pai. E eu declaro sobre a vida de cada um que está aqui e de quem está vendo pela internet, que sejam cheios do Espírito Santo, que o Espírito Santo inunde suas vidas, que o Espírito Santo transborde em suas vidas e mude os ambientes aonde vocês vão, as suas empresas, as suas casas, a vida dos seus filhos, a vida de quem estiver perto de vocês. Eu declaro que vocês influenciam e não são influenciados. Eu declaro que o mundo agora não vai mais confundir vocês com alguém do mundo. Eles vão ver que vocês são filhos e filhas de Deus. Vocês são diferentes, vocês estão cheios do Espírito Santo, e levem esse Espírito, levem essa presença aonde vocês forem, em nome de Jesus. Pai, cubra cada um deles com o sangue de Cristo Jesus, que dá proteção, que dá livramento, e leve eles embora para suas casas, para suas viagens, para seus trabalhos, pelas ruas, pelas estradas, em segurança, Pai, porque eles levam algo precioso dentro desse vaso. Eles são vasos de honra, e
carregam o teu Santo Espírito. Amém. Continuem abençoados.